Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula, uma aula de relações trigonométricas num triângulo retângulo. É uma parte da trigonometria que gera muita dúvida aí aos alunos e por isso resolvi fazer essa aula não apenas para os meus alunos do colégio que trabalho, mas também para alunos de outros colégios aos quais dou assistência e todos eles tem o mesmo grau de dificuldade. Eu vou fazer as questões A, E e F. O C, o B e o D, eu vou deixar a resposta na descrição do vídeo. Caso alguém tenha dificuldade, basta escrever aí nos comentários que eu vou estar atendendo, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, trabalhando na educação aqui no Japão e também fazendo vídeos para ajudar aí não apenas os meus alunos, mas principalmente alunos aí do Brasil. Eu aproveito aqui também para pedir aí, quem ainda não está inscrito nesse canal, dá aquela força, porque com a sua inscrição e também com o teu apoio, dando like, ativando o sininho, isso vai gerar uma maior divulgação desse canal e vai atender muito mais estudantes pelo mundo afora, ok? Então vamos para a nossa aula agora. Bem, conforme eu disse no começo da aula, é necessário a gente saber todas as propriedades e que vou passar agora sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, estou partindo do princípio de que o aluno está em estaca zero, ok? Então o pessoal que está mais avançado, naturalmente pode partir para a parte final do vídeo, onde eu vou estar calculando, resolvendo aquelas questões que já apresentei, ok? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, um triângulo retângulo sempre é formado por dois catetos e uma hipotenusa. Então, quem são os catetos e quem é a hipotenusa? Os catetos são os dois lados, os dois segmentos de reta. Nesse caso aqui é o meu A e o B, que forma o ângulo de 90 graus, ok? Tudo bem? Então, catetos são os dois lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa, por sua vez, é o lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, que no meu caso é o lado C. Ou seja, sempre a hipotenusa será o lado maior de um triângulo retângulo. Ok? Beleza aí? Muito bem. Então, dito isso, o problema maior que todo professor de matemática enfrenta é aquela história do cateto adjacente e cateto oposto. Isso dá uma confusão tremenda. É onde o aluno começa a se atrapalhar. Então, olha só, gente. Observe que eu separei aqui os dois ângulos, alfa e beta. Depende do ângulo, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente. Bom, então quer dizer que se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo alfa e o ângulo beta, que formam os ângulos dos demais vértices, se eu somar alfa com beta, tem que dar obrigatoriamente 90 graus. Por quê? 90 com mais esse 90 dá 180 graus, correto? Porque todo mundo sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, não importa se ela é retângulo ou não, será sempre 180 graus, perfeito? Bom, digamos que o ângulo alfa foi dado aqui num determinado exercício. Ignora o beta, ok? A hipotenusa nunca, não importa qual ângulo eu estiver trabalhando, não vai deixar de ser hipotenusa. Então, a hipotenusa será sempre, nesse nosso caso, o lado C, ok? Se eu estou trabalhando com o ângulo alfa, qual é o cateto que está do lado dele, que está nas adjacências dele? É o cateto B. Ok? Então, ângulo alfa, a hipotenusa vou chamar de Y, será o lado C. O cateto adjacente é o lado que está com ele, está do lado dele, olha só, é o lado B. E o cateto oposto ao ângulo alfa, olha, estou trabalhando com ângulo alfa, então o cateto está do lado oposto de alfa, quem é? Olha só, eu só tenho dois catetos, não é isso? Esse cateto A, ele está do outro lado de alfa, então eu chamo ele de oposto. Então, no meu caso aqui, é o lado A. Correto, gente?
Tá? Essa nomenclatura aqui, eu estou usando de acordo com o exercício, mas lógico, pode ter vários outros nomes, outras letras aqui, tá? Então não decore nada de letras. Procurem assimilar o conceito que eu estou passando, tá certo? Esse ângulo alfa que eu estou usando aqui também poderia ser utilizado como ângulo A, com o circunflexo em cima também, né? Muito bem. Ah, mas e se eu quiser usar o beta? Então, olha só, se eu utilizar o ângulo beta, a minha hipotenusa será o C. O cateto adjacente, eu vou chamar de CA. Cateto adjacente, quem é o cateto que está do lado do beta? Agora, que quem está do lado dele é o A. Então, nesse caso, o cateto adjacente é o A. E quem está oposto ao B? É o lado B, é o cateto B. Então, o cateto oposto será, nesse caso, o lado ou o cateto B. Ok até aí, gente? Então, essas são as primeiras definições que vocês obrigatoriamente têm que conhecer. Beleza? Agora, vamos ao que interessa. Digamos que num determinado exercício, eu tenho o ângulo alfa, eu quero conhecer o lado A e eu já tenho o valor do lado C. Nesse caso aí, eu vou usar o seno, porque o seno, eu vou escrever aqui e já vão fixando aí para quem não está familiarizado, tá? Então, o seno do ângulo alfa será sempre o cateto oposto, chamado de CO, sobre a hipotenusa. Veja, então no nosso caso, se eu for fazer de letras, né, eu tenho aqui o lado A, que é o cateto oposto, e a hipotenusa, que é o meu C, nesse caso aqui, tá? Por isso que eu estou dizendo, essa letrinha não é para vocês decorarem, não. Eu só estou utilizando essas letras para identificar aqui e facilitar a explicação aqui, beleza? Agora vamos para o cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa será sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, observe que o meu cateto adjacente aqui agora é o B e a hipotenusa, a mesma hipotenusa de cima, é o C. É claro que se o alfa for um ângulo conhecido como 30, 45, 60, nesse caso aqui, você já tem um valor. Inclusive, essa tabela também vou passar daqui a pouco. Como que eu monto essa tabela sem grandes dificuldades. Beleza? Bom, aqui eu vou dar a terceira formulinha, que é a tangente. Então, se eu for usar tangente, será sempre cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, gente, para utilizar tangente, a gente não utiliza a hipotenusa. A gente utiliza cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Bom, qual que é a grande dificuldade? A grande dificuldade é do aluno memorizar qual formulinha usar. Então, eu, dentro da minha sala de aula, utilizo aí uma brincadeira, né, para você memorizar. Por exemplo, o seno de alfa será sempre o cateto oposto. Então, eu utilizo essa simbologia sem, do seno, com a preposição sem. Então, eu vou utilizar assim, olha, eu vou utilizar o cateto que não está com ele, está sem ele. Porque quem está com ele? Seria o B. Então você vai utilizar o lado oposto. Então, seno você associa com o oposto sobre a hipotenusa. Beleza? O cosseno, mesma coisa. O cosseno você associa com a preposição com. Ora, com, quem está com ele? É o B. Então eu vou utilizar o cateto adjacente e divido pela hipotenusa. Ok? E nesse nosso caso é B sobre C. Tá? E a tangente? Tangente é mais fácil de gravar, gente. Eu sempre brinco na sala de aula, para você gravar a formulinha da tangente, você pensa assim, olha, tem gente que toma coca. Aí fica fácil, né? Tangente de alfa é igual a coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Então, e nesse nosso caso, quem é o meu cateto oposto? É o A. E quem é o meu cateto adjacente? É o B. Então, A sobre B, nesse caso aqui. Tá certo? Então, nesse caso aqui, gente, olha só, eu tenho então, eu tenho que ter, como eu disse no comecinho da explicação, para eu descobrir o valor de A, eu tenho que ter o valor do seno de alfa e o valor do C. Senão não tem como, né? Ter duas incógnitas numa única equação. Beleza? Bom, dito isso, agora nós vamos montar quais são os principais ângulos que a gente vai trabalhar.
Alguém pode até perguntar, mas professor, e se o exercício der um ângulo que você não conhece, fora do ângulo de 30, 45, 60 que vocês já estão acostumados? Bom, nesse caso, se for um ângulo diferente, ele será dado na questão, ok? Tudo bem? Então, vamos montar aqui a tabela então agora para vocês memorizarem e como é que você faz para montar essa tabela. Então vamos lá. Bem, então aqui está uma tabela de seno, cosseno e tangente dos ângulos fundamentais que a gente é obrigado a conhecer. Que seria o ângulo de 30, 45 e 60, ok? Bom, como é que eu monto? Então, olha só. Como essa aula aqui é destinada mais para os iniciantes do estudo das relações trigonométricas, vocês fiquem tranquilos, porque lá na frente vocês vão estudar com mais profundidade o que vem a ser o seno, o que vem a ser o cosseno, o que vem a ser a tangente. Aliás, eu tenho já algumas aulas para iniciantes dessa teoria. Então, eu vou deixar no link aqui em cima e também na descrição do vídeo, onde vocês podem conhecer com mais profundidade o que é cada um deles, ok? Então vamos lá. Primeiramente, quando você vai montar essa tabela você vai montar agora comigo e depois, aí na sua escola, façam essa tabela mentalmente. Não precisa nem fazer, desenhar ou escrever, tá? Olha só como é fácil. Primeiro, 30, 45 e 60, nessa ordem crescente dos ângulos, ok? 30, 45 e 60. Agora aqui, ó, essa ordem também não pode ser mudada, tá, gente? Ó, seno, cosseno e tangente. Eu sempre brinco, né? O pessoal, a galerinha vibra quando eu explico assim. Para você não esquecer essa ordem, você pensa que você vai ao banheiro. O que vai acontecer? Primeiro você senta, seno, você fica de costas para o vaso, naturalmente, e se alguém bater no banheiro, você grita tangente, ok? É uma brincadeirinha boba, mas que memoriza, tá? Essa ordem aqui, beleza? Bom, feito isso, você vai numerar aqui, ó. 1, 2, 3. Olha como é fácil. Depois, você vai colocar sobre fração. 2, 2 e 2. Próximo passo. Raiz quadrada em todas elas. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 2. Bom, você poderia escrever raiz quadrada de 1, mas raiz quadrada de 1 é o próprio 1, então você não precisa escrever. Deixa aqui como meio, tá certo? Bom, e o cosseno? O cosseno, você vai copiar essa tabela do contrário. Você começa aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Então você simplesmente copia essa mesma tabela, só que de trás para frente agora. Como a raiz de 2 está no meio, ele vai continuar aqui, raiz de 2. E o meio que está na ponta esquerda vai ficar aqui na ponta direita agora. Meio, ok? Bom, lá na frente você vai aprender que tangente é sempre a relação entre seno e cosseno, ou seja, se você dividir o seno pelo cosseno, vai formar tangente. Mas você imagina fazer essa continha aqui, é muito chata. A única conta que está fácil seria do tangente do 45 graus. Por quê? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, vocês sabem que qualquer valor dividido pelo mesmo valor sempre vai dar 1. Então, tangente de 45 é a tangente mais fácil de gravar. As outras tangentes, você vai fazer o seguinte, coloque aqui raiz de 3 e raiz de 3. Só que o único valor que vai ser alterado nessa linha de baixo da tangente será aqui, ó. Você pega esse 3 aqui de cima do 30 e copia aqui embaixo, raiz de 3 sobre 3. Então, essa é uma formulinha que você tem para gravar. Tem diversos professores que utilizam recursos de cantar uma musiquinha e tal. Também é válido, né? Desde que você consiga memorizar, aí você escolhe, tá? Eu sempre passo dessa forma aqui para minha turma e eles conseguem assimilar rapidinho essa tabela aqui. Beleza? Então, guardem essa metodologia de memorizar que vocês não vão errar nunca. Ok? Bom, feito isso, agora sim, agora nós já temos condições de trabalhar agora aqueles exercícios que eu apresentei logo no início. Então, vamos aos exercícios agora. Muito bem, pessoal. Uma vez já dada a teoria, né, dessa questão, desse conceito, vamos agora fazer a questão A. Bom, então, como é o primeiro exercício e eu estou direcionando a resolução para os alunos iniciantes, então eu vou partir da estaca zero, ok? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, identifica onde está o seu ângulo de 90 graus. Ok, está aqui, está marcadinho, beleza. E você já sabe, o lado oposto ao ângulo de 90 graus
que nesse nosso caso é o 25, ele é a hipotenusa. Então, se você quiser escrever, pode até escrever aqui hipotenusa. Não precisa escrever. O ângulo meu está aqui, ó, 60 graus, e o x está aqui, e o objetivo da questão é descobrir o valor desse x aqui. Então, olha só, como o ângulo está aqui, o x é o lado do cateto, de um cateto. Esse lado aqui é o outro cateto. Agora, observe aqui, ó, o x é cateto oposto ou cateto adjacente? Então, tome cuidado, ó. Se o x é o cateto que está do lado do ângulo que eu vou trabalhar, então ele é o cateto adjacente. Então eu vou escrever CA, que é o cateto adjacente. E eu tenho a hipotenusa. Bom, então não se falou nada em cateto oposto aqui. Voltando alguns minutos atrás aí. Ou qual fórmula do que eu citei entre seno, cosseno e tangente, qual é a formulinha que tem cateto adjacente e hipotenusa? Então você vai lembrar. Para quem ainda não lembrou, lembra quando eu falei cateto adjacente, está com ele, está com o ângulo. Ah, então é o cosseno. Então eu vou escrever aqui, ó, cosseno de quem? Agora eu tenho o valor do ângulo, 60 graus, é igual ao cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o x. Então você coloca o x aqui. Sobre a hipotenusa, mas a minha hipotenusa tem valor, é o 25. Beleza, então 25. Agora, vamos recorrer àquela tabelinha que nós acabamos de montar. Quanto é cosseno de 60? Bom, para muita gente ainda não está familiarizado com esse valor. Se você consultar a tabela, ou melhor, tente montar a tabela mentalmente para você descobrir o valor do cosseno de 60, tá? Cosseno de 60 vai ser meio. Então, meio igual a x sobre 25. Bom, aqui tem vários jeitos de você fazer, tá? Se você quiser passar direto o 25 para cá, você pode. O pessoal tem aquele costume de falar, posso multiplicar em cruzado? Pode. Quando você tem uma fração de um lado e outra fração do outro lado, se você quiser fazer isso, pode fazer também. X vezes 2 é igual a 25 vezes 1, né? Então, 2 vezes x é igual a 25. X é igual a 25 sobre 2, mais conhecido aqui por 12,5. Como eu não tenho unidade de medida aqui, não vou dizer se é centímetro, se é metro, então deixa aqui como 12,5 unidade de comprimento. Ok? Beleza? Então, primeira questão é isso aqui. Veja como é fácil, desde que você saiba utilizar o conceito de cosseno, seno e tangente. Beleza? Bom, vamos fazer agora a questão E. Bem, então aqui está agora a questão E. Olha só, primeiro, o ângulo de 90 graus está aqui em cima. Eu tenho aqui, olha só, o ângulo X está aqui, ó. Mas cuidado, quem é a hipotenusa aqui nesse caso? Hipotenusa é sempre contrário ao ângulo de 90 graus. Então esse lado aqui seria hipotenusa. Então os catetos medem 12 e 12 aqui, correto? Quem é o cateto adjacente? É o 12, porque ele está do lado dele aqui, olha só. Então o ângulo X, né? Então observe que nessa questão particularmente, ele não quer saber o valor do lado, ele quer saber o valor do ângulo X. Então é uma questão bastante diferente, tá? Então olha só, quem está do lado dele é o 12. Então eu tenho o cateto adjacente, que é esse camarada aqui, e quem está contrário, quem está oposto do lado dele é o 12, então é o cateto oposto. Então, ora, quero descobrir o ângulo, eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Aqui é coca, tem gente que toma coca. Então eu vou usar, nesse caso, tangente de x igual a coca. Coca, o meu é 12 sobre 12. Ora, mas um número dividido pelo mesmo sempre vai dar 1. Então, tangente de x igual a 1. Aí você vai recorrer lá na tabela, que nós acabamos de montar, qual é o ângulo cuja tangente mede 1. Você vai ver lá direto que é o tangente de 45. Então, o x é 45 graus. Ok? Tudo bem? Entendido? Se bem que não precisaria eu fazer essa conta. O aluno mais tarimbado aí já ia descobrir o seguinte, olha só, isso aqui não é um triângulo isósceles. Por que isósceles? Porque essa medida é igual a essa medida aqui. Se essa medida aqui, se esse triângulo é isósceles, esse ângulo aqui é o mesmo desse ângulo aqui também. Não é isso? As medidas são iguais, então os ângulos aqui na base são iguais também. Ora, se aqui você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo
tem que dar 180 graus, se aqui tem 90, somando esses dois também tem que dar 90. Como eles são iguais, então você sabe que aqui é 45 e 45. Mas essa questão aqui é mais para a gente utilizar aí as relações trigonométricas. Por isso que eu estou usando aqui a tangente, tá? E vamos para a última questão aqui, que é a f. Bom, a questão f está aqui do lado direito agora, então vamos às identificações dos lados. Observe que eu tenho o 4 e o x aqui em jogo e tenho o ângulo de 60. Bom, primeiro, vamos identificar aqui. O ângulo de 90 graus está aqui, então esse camarada aqui do lado de cá é a hipotenusa. Mas eu não vou usar hipotenusa nesse caso, já que eu tenho o valor 4 e o x está aqui, ó, a pergunta está aqui. Bom, primeiro, quem é o 4? O que ele representa? É um cateto, mas qual cateto? É o cateto adjacente. Por que adjacente? Porque ele está do lado do ângulo de 60 graus. Então, o 4 é o meu CA. E o X? Lógico, o X está do outro lado de 60, então esse camarada aqui é o cateto oposto. Então, nesse caso aqui, também eu vou utilizar a tangente, não é isso? Porque, olha só, eu tenho tangente de 60, é coca, né? Tem gente que toma coca. Então, o meu CO é o X e o meu K é o 4. Mas você sabe que tangente de 60, consultando aquela sua tabelinha, é raiz de 3. Raiz de 3 igual a X sobre 4. Nesse caso aqui, gente, como o 4 está dividindo, você passa para cá multiplicando. Então, o X vai ser igual a 4 raiz de 3. Beleza? Bem, eu vou deixar aqui para que você faça agora o C, o B e o D. Fiquem atentos que o B, o D de dado aqui, você tem o cateto adjacente, que é o 10, que ele está do lado de 60, e você tem o cateto oposto. Também vai usar tangente aqui, não é isso? Tá? E no caso do B, você tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, aqui você já sabe que vai usar o cosseno. Eu vou aproveitar agora, eu vou fazer aquela questão que está na capa do vídeo, ok? Então vamos lá, vamos fazer rapidinho aquele exercício lá, que ela merece atenção e que trouxe muita dificuldade aí na aula que eu dei para o 9º ano. Então vamos lá. Então, para fechar essa aula aqui, vamos fazer essa questão. Bem, aqui está dizendo o seguinte, o enunciado diz: determine os valores de A, seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Bem, então o ângulo beta está aqui, eu tenho que saber o valor do seno, do cosseno e da tangente. Bem, observe que aqui está complicado, porque a única informação numérica, o único valor numérico que eu tenho aqui é desse cateto aqui, que vocês já sabem agora, se eu estou trabalhando com o ângulo beta, o cateto é o cateto adjacente, que é o valor 15. O cateto oposto ao beta é o A-3 e a hipotenusa mede A. Bom, para resolver essa questão, primeira coisa, eu tenho que descobrir o valor de A. E qual é o valor de A? Aqui, do jeito que está aqui, muita gente vai falar, como eu vou resolver isso aqui? Lembre-se que nós temos aí um recurso maravilhoso, que é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Quem lembra? Pitágoras diz que hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, não é isso? Ora, a minha hipotenusa aqui é o A, então vai ficar A ao quadrado igual, vou colocar a raiz de 15 ao quadrado mais o outro cateto. Quem é o outro cateto? É o A menos 3 ao quadrado. Equaçãozinha aqui. Então, A ao quadrado igual. Vocês lembram que quando eu elevo ao quadrado uma raiz quadrada, basta eu pegar esse 2 aqui e simplificar com esse 2, então sobra apenas o 15. Ou, se você preferir, raiz de 15 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz de 15 vezes raiz de 15. Isso vai dar raiz de 225. Raiz quadrada de 225 é o próprio 15. Tá? Então, toda vez que tiver uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você não se preocupe, copie direto o radicando, que é o próprio raiz, tá bom? Agora aqui vem um pouquinho de complicação, porque vamos lá. Aqui nós vamos usar aquele conceitozinho que vocês já aprenderam aí nos anos anteriores, que é produtos notáveis. Esse daqui é um dos mais conhecidos produtos notáveis, que é o quadrado de uma diferença. Quadrado de uma diferença diz o seguinte, que é o quadrado do primeiro, que é o A ao quadrado,
Lembrando, esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Não. Então, 2 vezes A vai dar A, vezes menos 3 dá menos 6A. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 3. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Ok? Bom, aqui como é mais, não há necessidade de fazer aquele chuveirinho, né, regrinha de sinal, basta copiar isso aqui do jeito que está aqui. Então vai ficar A ao quadrado igual a 15 mais A ao quadrado menos 6A mais 9. Vou passar todo o que é A para lá, vai ficar o A ao quadrado já está aqui, esse A ao quadrado vem para cá, vai ficar menos A ao quadrado, menos 6A vem para cá, vai ficar mais 6A, o 15 mais 9 vai dar quanto? 24. Ora, esse A ao quadrado eu corto com esse A ao quadrado. Ficou 6A igual a 24. Logo, A igual a 24 sobre 6, que é a mesma coisa que 4. Bom, muito bem, então eu já descobri aqui os valores de A. Então, se aqui é só A, essa hipotenusa mede 4. Esse cateto oposto ao B é o A menos 3, mas espera aí, o A mede 4. 4 menos 3 vai dar 1. Então, o meu cateto oposto mede 1. Eu tenho aqui todos os valores. Eu tenho o cateto adjacente raiz de 15, cateto oposto 1 e hipotenusa 4. Agora vamos para a segunda pergunta, que é seno de beta. Vocês já viram agora anteriormente que seno é sempre o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Bom, quem é meu cateto oposto? É o 1. Então, 1 sobre a hipotenusa, que é 1 quarto. Ok? Ó, então já respondi o seno de beta. Cosseno de beta agora. Cosseno de beta. Vocês sabem que cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem é meu cateto adjacente é a raiz de 15. Então, raiz de 15 sobre hipotenusa, que é 4. E tangente de beta. Então, agora, tangente de beta. Tangente de beta, você sabe de cabeça, né? Aquela formulinha mais fácil de gravar, que é tangente que toma coca. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é meu cateto oposto é o 1. Quem é meu cateto adjacente? Raiz de 15. Agora, muito cuidado, gente, porque embora essa resposta esteja correta, muitas vezes a resposta alternativa, se houver, ele vai querer que você racionalize essa fração aqui, cujo denominador é uma raiz, tá? Então, como é que você vai racionalizar? Você vai simplesmente repetir aqui, multiplicar pela própria raiz de 15, embaixo no denominador, e em cima também por raiz de 15, tá certo? Bom, isso aqui vai gerar o quê? Isso aqui vai dar raiz de 15 vezes raiz de 15. Lembra que eu falei, raiz quadrada elevada ao quadrado é a mesma coisa 15, tá certo? Por quê? Raiz de 15 vezes raiz de 15 dá raiz de 225. Raiz de 225 é 15. Tá? E 1 vezes raiz de 15, então essa tangente de beta será raiz de 15 sobre 15. Bem, caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, escrevam aí nos comentários, pode me escrever em inbox também, que eu vou ter o maior prazer de atender a cada um de vocês, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e espero encontrá-los nas próximas aulas. Tchau!